Palavra da Verdade, devocional de 4 de setembro. Uma geração em trevas. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Certamente a igreja contemporânea tem muitas lições a aprender com a história de Noé, por pelo menos 3 razões. Primeiro, a nossa geração tem basicamente os mesmos referenciais e valores, pecados e perversões da geração de Noé. Segundo, a Igreja de Cristo tem o mesmo desafio enfrentado por Noé, a pressão de viver uma vida piedosa no meio de uma geração pervertida e corrupta. Como filhos do reino, temos a missão de apresentar um padrão de vida que seja um alto contraste à nossa geração. Terceiro, nossa história também aguarda a irrupção gloriosa de Deus em juízo e salvação para renovar sua criação. Examinando de perto esta narrativa, vemos como esses 3 fatores de correspondência estão presentes e podemos usá-los como 3 quadros ou gravuras do que podemos considerar o retrato da nossa geração. Veremos apenas o que seria o primeiro quadro. Tal como nossa geração, a geração de Noé era uma geração em trevas, que se caracterizava por 3 fatores. Primeiro, tinha como referenciais de vida os ideais de poder, prazer a qualquer custo, fama e sucesso. A crescente corrupção daquela geração começou guiando-se pela concupiscência dos olhos e pela concupiscência da carne, o que os levou à poligamia e ao casamento misto. E o processo de corrupção segue a mesma dinâmica da queda, quando a mulher primeiro viu que a árvore era boa e agradável aos olhos, e assim tomou do fruto e o comeu, como está escrito em Gênesis 3, a partir do verso 6. Os filhos de Deus viram também que as mulheres eram boas, tradução literal da palavra formosas, a mesma de Gênesis 3:6, e então eles as tomaram para si. A expressão filhos de Deus, no verso 2, tem várias interpretações possíveis. Uma delas é que se referiria aos filhos de Sete, a santa semente que se misturou com as filhas dos homens, que seriam filhas de Caim, a semente da serpente. Ainda que não se aceite esta interpretação, é inegável que a geração piedosa se corrompeu, pois os versos 5 e 12 descrevem uma corrupção generalizada. Outra interpretação é a de que se trataria de anjos que desejaram as mulheres e tiveram relações com elas. Contudo, de acordo com o ensino do Senhor em Mateus 22:30, os anjos não se casam nem se dão em casamento. Além disso, em Mateus 24:38, Jesus se refere ao mesmo evento comparando-o à sua geração, de onde se conclui que os 2 casos se referem a seres humanos. A expressão é a mesma nas 2 passagens. Além disso, em Gênesis 6, a declaração do verso 3 aplica-se apenas aos homens, e os objetos do juízo divino na narrativa são homens e animais, não se fazendo mais menção a filhos de Deus como classe distinta de seres. A terceira principal interpretação, que parece ser a mais razoável, seria a de que se trata de reis que formaram haréns para reproduzir e aumentar seus clãs, tornando-se mais poderosos. Na antiguidade, os reis eram considerados divinos ou filhos dos deuses, e o narrador pode estar utilizando o termo pelo qual as pessoas se referiam a eles. Esta interpretação é corroborada pelos versículos seguintes. Bruce Waltke, que acredita que se trata aqui de reis possuídos por demônios. De toda forma, o que se destaca no texto é a luxúria e a lascívia. Em Mateus 24:38, Jesus descreve a geração de Noé como uma geração hedonista e despreocupada. No verso 4 de Gênesis 6, valentes ou guerreiros refere-se a heróis lendários que marcaram pela sua valentia, violência e força, adquirindo renome e fama. Diversos escritos mesopotâmicos antigos falam de reis com este perfil. Mesmo tendo forte caráter mitológico, essas lendas pagãs refletem as guerras por supremacia entre as cidades mesopotâmicas, com a hegemonia de grandes guerreiros
e o estabelecimento de grandes reinos que se impunham pela violência e pela força militar. Assim, a Escritura, nesta história, provê a base histórica real por trás dos relatos pagãos. Prazer a qualquer custo, poder, fama e sucesso. Não são esses os mesmos ideais da presente geração? Em segundo lugar, a geração de Noé era marcada por uma intensificação desenfreada da maldade, da violência e da degeneração moral. O narrador observa que essa corrupção era extensiva ou generalizada ao observar que a maldade se havia multiplicado na terra, no verso 5a. Há forte ênfase neste aspecto extensivo da corrupção. Nos versos 11 e 12a, há uma redundância proposital na informação. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Essa corrupção também tinha um caráter intensivo, pois Moisés observa que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem, denotando tanto a imaginação como seu resultado em obra, nos versos 5b e 12. No primeiro versículo citado, ele se refere a todo homem, mas no segundo ele fala de todo ser vivo. Cada um era responsável por sua própria corrupção, diz ele no verso 12. E como consequência, toda a criação de Deus estava corrompida, degenerada, como dizem os versos 11 e 12. A palavra corrompida é a mesma utilizada em Êxodo para referir-se à condição da terra do Egito por causa da praga das moscas. Perguntamos mais uma vez, não é este o retrato da nossa sociedade? Não está ela cada vez mais apodrecida em sua depravação moral? Em terceiro lugar, a geração de Noé era marcada pela tristeza, pela fadiga e pela angústia de estar sob o peso da maldição de Deus. Vemos isto no capítulo 5, na genealogia de Adão. Primeiro no refrão que apresenta o enfadonho ciclo de vida, multiplicação e morte. Apesar da longevidade dos membros da genealogia, todos eles morreram. Em segundo lugar, diante desse ciclo, Lameque expressa a angústia da sua geração ao profetizar sobre seu filho. Assim está escrito no verso 29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Duas palavras estão ligadas ao nome de Noé: descanso e consolo. Ao mencionar trabalhos e fadigas, Lameque utiliza a mesma fraseologia que expressa os sofrimentos e dores da mulher e as fadigas do homem sentenciados em Gênesis 3, 16 e 17. Portanto, é um lamento por sentir o peso de viver numa terra amaldiçoada e entregue à vaidade ou frustração. Ainda que naquela geração os homens buscassem os prazeres, porquanto comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, como lembrou nosso Senhor, sua euforia e hedonismo insanos provocavam um grande vazio e uma vida sem sentido. Não vemos aqui o retrato de nossa geração? Não são esses os mesmos referenciais? Não é a nossa geração, em consequência desses referenciais, degenerada e cheia de violência? Não é também o nosso tempo um tempo marcado pela ansiedade, depressão e angústia? A Escritura registra que aquela geração pereceu, e em diversas passagens alerta para o caráter de advertência que a história carrega. Como sobreviver a uma geração em trevas? Antes de tudo, é preciso correr para a luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você já correu para Cristo ou continua enredado nas trevas deste mundo? Em segundo lugar, se você já está em Cristo, é preciso renunciar ao mundo, como está escrito em 1 de João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por fim, crente, se você está sobrecarregado pela angústia de viver no mundo, anime-se. Lembre-se do que o Deus que não pode mentir disse em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim,
Cristo é o nosso descanso e consolo neste mundo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.